Desativa o microfone para não dar eco. E vamos tentar evitar de colocar coisas no chat que não sejam da aula, tá? Eu paro para ficar lendo, e aí, às vezes, não tem nada a ver com a aula, tá? Para a gente não perder tempo. Bom, tem esse microfone ligado. Vamos desativar o microfone. Isso. Bom, então vamos lá. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 4, tá? Que é o nosso último capítulo do módulo 2. O que a gente vai ver nesse capítulo? Esse capítulo ele fala sobre uma parte da ciência que é chamada de química. Alguém já ouviu falar em química? Eu já. O que vocês acham que a química estuda? Alguém sabe? Professor, Jonas. eu perguntei para minha mãe. Aí ela falou que era uma borrachinha para substituir o dente. Viu? Não falei? Só que agora, como com a tecnologia, né? Tá mais avançado, aí eles fazem tipo que um implante. Aí coloca o dente, faz um dente igualzinho o que era de verdade, e aí coloca no lugar, entendeu? Ô, tia. Oi, Paulo. Esqueci. Depois eu falo. Para quem está perguntando. Depois eu falo, professora, rapidinho, deixa eu só lembrar. Então, página 248. Ninguém sabe me dizer o que a química estuda, já que é o nosso conteúdo de hoje? Fórmulas de remédio, essas coisas assim? Então, para se fazer um remédio, precisa da química, sim, tá? A gente vai ver mais ou menos isso hoje, tá? A química é a ciência que estuda os fenômenos químicos. Então, todos os fenômenos que ocorrem com uma alteração, com uma mudança, tá, na sua composição, a gente chama isso de fenômeno químico. Então, a química estuda todos os fenômenos químicos, tá? Na semana que vem, a gente vai estudar essa parte de fenômenos. Hoje, a gente vai ver o quê? Nós vamos estudar as substâncias e as misturas. Então, vocês já devem ter visto na televisão, creio eu, laboratórios de química. Sim, eu já vi um vídeo no TikTok que eles fizeram numa casa. Aí na hora que eles colocaram o produto, a espuma se espalhou pela casa toda. É tipo boteco no TikTok. Então, tipo fermento, né? Nós vamos ver algumas hoje, tá? Mas todas essas substâncias são utilizadas na química. Então, por exemplo, deram o exemplo aí dos medicamentos, né? Para se fazer um remédio, precisa de uma composição química. Então, quando a gente compra o remédio e a gente observa a bula do remédio, lá na bula do remédio tem toda a composição do remédio, ou seja, todos os componentes que foram usados para fazer aquele remédio. Tem na bula e fala as precauções, porque o remédio, dependendo do remédio, pode ser muito forte, pode fazer mal à saúde se tomar em excesso. Isso aí, tá? Então, é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre essas substâncias. Professora. E sobre os tipos de mistura. Fala, Jonas. Minha mãe diz que ela é enfermeira, aí ela diz para mim que não se lê bula, porque assusta as pessoas. Exatamente. Se a gente parar para ler uma bula de remédio, a gente não toma nenhum remédio. Por quê? Porque todo remédio a gente sabe que tem uma contraindicação, que a gente pode sentir alguma coisa tomando aquele remédio. Então, se a gente parar
para ler detalhadamente uma bula, a gente não toma remédio nenhum, tá? Então, a gente tem que confiar no médico, né? Porque o médico, ele estudou para isso, então ele vai receitar um remédio em que vá combater aquele sintoma que a gente está sentindo e esquecer a bula. Eu só citei a bula porque logo no início da bula, antes dessa parte, né, dos efeitos colaterais, Aparece os componentes. são do medicamento. Então, tem quais foram as substâncias utilizadas para fazer esse medicamento. Então, se é um medicamento para dor, qual foi a substância que foi utilizada ali? Se é um medicamento para uma infecção, uma inflamação, qual é esse medicamento? Quais foram as substâncias que foram utilizadas para fazer esse medicamento? O restante da bula vem explicando a dosagem, né? Mas aí a gente também não precisa ler a bula, porque quando o médico receita, tem essa dosagem para a gente, quanto vai tomar e por quantos dias, e depois vem esses efeitos colaterais. Aí, se a gente lê essa parte, aí a gente não toma nenhum, realmente. Ou quanto a gente vai passar, ou quanto a gente vai passar, porque também tem nos pomadas. Também, isso. Ok? Bom, então, Ok. vamos observar aí a página 248. Nós temos aí, logo no início da página 248, o título, que é Substâncias e Misturas, que é o que a gente vai aprender hoje, e nós temos um copo com água, para a gente analisar esse copo com água e responder a pergunta que está do lado. O livro quer saber da gente se a gente sabe quais são as substâncias que estão presentes aí nesse copo com água. Alguém sabe me dizer quais são as substâncias que tem na água? H2O. 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 Muito bem. O H2O, ele é a fórmula química da água. A gente até já tinha comentado, eu acho que isso, em sala, naquela semana de revisão que a gente iniciou as aulas em fevereiro. O H2O é a fórmula química da água. O que significa isso? Significa que nós temos 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Quando eles se juntam, formam a água, tá? Aí ele pergunta se a gente acha que só tem isso, só tem o hidrogênio e só tem o oxigênio. O que vocês acham? Só tem o hidrogênio e o oxigênio ou tem mais coisa? Eu acho que tem mais. Dependendo da água, tipo, exemplo, a água suja que as pessoas, assim, as companhias de água purificam, vai ter outras substâncias. Tá, ok. Sim. Então, vamos guardar esse pensamento aí, que mais para frente um pouquinho a gente vai voltar nessa parte, tá? No finalzinho da aula, a gente vai comentar de novo sobre a água. Então, aguardem um pouquinho. Quem acha que só tem hidrogênio e oxigênio, guarda isso na cabeça. E quem acha que tem outras coisas, guarda isso na cabeça também, tá? Daqui a pouco a gente volta para discutir. Tá bom. Bom, aí aparece um conceito aí no livro, sem ser o conceito de química que eu falei para vocês, que é a ciência que estuda os fenômenos químicos, aparece um outro conceito muito importante para a gente entender essa matéria, tá? Para a gente entender química, a gente tem que entender o significado de matéria. O que é matéria, tá? É o primeiro conceito que a gente estuda na aula de química. Quando vocês estiverem lá no 9º ano, né, que falta um pouquinho, mas quando vocês estiverem lá no 9º ano, eu vou dar uma aula para vocês sobre isso também, sobre matéria. E aí, nessa primeira aula, a gente comenta, a gente relembra, porque vocês estão aprendendo hoje, a gente vai relembrar esse conceito de matéria. Então, o que o livro diz que é matéria? É tudo que existe ao nosso redor, que ocupa lugar no espaço
e tem massa. Então, tudo ao nosso redor, qualquer As pessoas. tudo que tiver ao nosso redor, que ocupar um lugar no espaço e possuir uma massa, a gente vai ter como exemplo de matéria. Então, por exemplo, aqui em cima da minha mesa, eu estou aqui dando aula numa mesa, né? Estou na cadeira e tem uma mesa aqui perto de mim. Em cima da minha mesa tem vários objetos. Tem caderno, tem livro, tem caneta, tem agenda, tem régua. Todos esses objetos que eu acabei de citar São matéria. são matéria. É, Por quê? Porque estão ocupando um lugar no espaço e tem uma massa. e possuem uma massa. Se a Uma gente massa. pegar, por exemplo, essa caneta e colocar na balança, a gente vai descobrir a massa dela. A massa equivale ao peso, Peso. Sim, no caso, grama ou quilo. tá? Ou tonelada. Isso. Em matemática, vocês usam também muito isso, né? As medidas de massa. Sim. Aí você tem quilo, quilograma, tonelada, grama, né? Quilolitro. Bastante isso também. Então, se eu perguntar em algum exercício, ou aparecer aí no livro, algum exercício pedindo exemplos de matéria, vocês podem dar qualquer exemplo de qualquer objeto que vocês consigam visualizar próximo de vocês. Porque todos eles vão ser exemplos de matéria, porque ocupam um lugar no espaço e tem massa. Até aí, tudo bem? Sim. Sim. Tá. Sim. Aí, eu vou dar agora um exemplo mais difícil para ver se vocês conseguem descobrir. E o ar? O que vocês acham? O ar é um exemplo de matéria ou não? Não. Sim. Sim ou não? Não. Não. Ele está presente ao nosso redor. Mas ele não tem massa. Mas ele não tem massa. Não tem massa? Então vamos lá. Olha só. Eu tenho uma garrafa vazia, tá? E aí, nessa garrafa vazia, ela tá lá com a tampinha fechadinha. O que vocês acham que nessa garrafa vazia tem? Dentro dessa garrafa vazia tem Ah. Ah, certo? Certo. Aí eu vou e completo essa garrafa com água, tá? A garrafa estava vazia, eu abri, coloquei lá no filtro e enchi a garrafa com água. O que agora está ocupando o espaço da garrafa? A água. Mas Água. sempre fica com mas sempre fica E o com um ar? pouco de ar. E o ar? Cadê o ar? O ar, ele fica, às vezes. Saiu quando você abriu a garrafa. Se a gente encher a garrafa, tem O ar saiu. o ar vai sair, não vai? Sim. Sim. Por que o ar vai sair? Porque dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Então, com isso, fazendo essa experiência, a gente consegue detectar que o ar é matéria, porque ele estava ocupando o espaço da garrafa, mas quando a gente começou a encher a garrafa com água, esse ar saiu para dar espaço para a água entrar. Entendi. Ô, Entendeu? tia, por que então, às vezes, numa garrafa, tipo assim, você enche, aí você fecha, aí às vezes fica umas bolhas de ar junto com a água? Então, porque na água, vocês me disseram que tem o quê? Tem hidrogênio e Tem oxigênio. hidrogênio e É o oxigênio. H2O. É. Ali é o oxigênio que está na água. Aham. Ô, tia, e o ar também pode ser considerado hélio, oxigênio e hidrogênio, né? Então, no ar também tem o hélio, também tem. No ar é uma mistura de gases, tem vários gases ali no ar. Tem o oxigênio, tem o hidrogênio, tem o nitrogênio, tem o hélio, vários, tá? O nitrogênio é o mais frio, né? E é o que tem em maior quantidade. E o mais quente é qual mesmo? É o hidrogênio? Não, o hidrogênio não é quente, não. Aí seria uma
uma substância que está no ar também, que é o gás carbônico, que é o CO2, Ah, é cabo, tá. carbono, eu lembrei. tá? Aí é o CO2. Pode falar. Mas o ar também é poluído. Também. Esse gás carbônico que a gente acabou de falar é um gás, né, que ele é poluente, principalmente para a gente. Os seres humanos não conseguem respirar o gás carbônico, Sim, somente o oxigênio. Embora no ar tenha vários gases, seja uma mistura de gases, somente o oxigênio ele é respirável para o ser humano. a maioria do ar é o oxigênio, então não tem, você pode até pegar um pouco do gás carbônico, mas a maioria é o oxigênio. Isso. Quando a gente, por exemplo, está na rua, aí a gente passa por algum lugar que estão colocando fogo. Aquela fumaça que sai do fogo, ali tem uma grande concentração de gás carbônico. A gente não consegue ficar muito tempo naquele ambiente. Sim, Quando passa, a gente já bota logo a mão, ou então tampa a respiração, né? Para poder passar. É. Porque Uhum. é um gás muito forte e a gente não consegue respirar. A Porque gente só se nós... consegue eliminar do nosso corpo. Ô tia, Ó, e se a pessoa inalar muito, ela pode até ter problemas de pulmões, né? sim, ou então até morrer mesmo. Por exemplo, no incêndio, né? O incêndio, ele tem muita presença de gás carbônico. Nesse incêndio, se a gente ficar por mais ou menos uns 3 minutos ali, sem ter um socorro, já Você é o desmaia. suficiente para a gente desmaiar. E aí, se a gente continuar nesse ambiente, a gente morre, tá? A gente tem que tomar cuidado com isso, porque é um tipo de gás que o ser humano não consegue respirar. Professor, Pode falar. mas se não morrer pro ar, vai morrer pro fogo, né? Oi, não entendi. No incêndio, se não morrer pelo gás carbônico, vai morrer pelo fogo. Também. No incêndio tem 2 problemas, né? Ou fogo, ou morrer Sim. queimado, ou morrer por causa da Verdade. E as duas são duas formas trágicas. Exatamente. O que eu quero que vocês marquem aí? Debaixo desse desenho do copo com água, tem a definição de matéria. Então, marca aí para vocês não esquecerem o que é. Tudo que existe ao nosso redor, que ocupa lugar no espaço e tem massa. Isso é chamado de matéria. Professora, Então, tudo que tem no universo é considerado matéria. Pode falar, Breno. é para botar no número 1? Não, é para marcar. Debaixo da figura do copo, Não tem uma palavra em negrito? Matéria. A matéria está em negrito. É o conceito de matéria. Vocês vão marcar esse parágrafo todo. Ô tia, pra gente tirar a dúvida no final, eu marquei sim, só para saber o que eu tinha escolhido. Tá bom. Bom, então voltando aí no ar, né? Porque disseram sim, não, talvez, mais ou menos. Eu falei sim. Outro exemplo. Também falei sim. Todo mundo aqui já encheu uma bola de aniversário, Sim. certo? Então, quando a gente tem uma bola de aniversário vazia, se a gente colocar ela numa balança, ela vai dar um determinado peso. Grama. Vai marcar lá uma massa. Se a gente enche de ar, o ar ocupou ali dentro, né, um espaço, certo? Sim. Ela ficou grande. Se a gente colocar essa bola na balança, novamente, ela cheia de ar, vai Ela não vai dar pesar uma mesmo. outra massa. Sim. Então, só para concluir o nosso pensamento, o ar, ele é um exemplo de matéria. Por quê? Porque ele ocupou um lugar no espaço. Eu dei o exemplo dele dentro da garrafa e agora estou dando o exemplo dele dentro da bola. Ele ocupou
o espaço ali de dentro da bola e possuiu uma massa ali. Se a gente pegar essa bola e colocar na balança, a gente vai ver que tem um peso. Ok? Sim, porque não vai acabar. Porque geralmente, mesmo se for 1 grama, vai ter. Então, vai ocupar peso. Não importa a massa que é, mas saiu do zero, tem massa. Pode Tá? ser miligrama, mas vai contar. Exatamente, vai contar. Então, mesmo o ar sendo invisível, que a gente não consegue ver, né? Ele está aqui, mas a gente não consegue ver. Ele é um exemplo de matéria, porque ocupa um lugar no espaço e tem uma massa. Todo mundo entendeu por que que é sim, Sim. tá? É porque, como é uma matéria nova, a gente deu a resposta assim, meio que rápido, aí às vezes a gente fala não. Mas se a gente parar para analisar como que acontece, a gente percebe que o ar também é matéria. Bom? Senhora, Oi. Você pode repetir porque na hora que eu fui desligar meu microfone, eu apertei em sair da reunião. Ah, tá. Nós estávamos discutindo a pergunta que eu lancei para vocês, se o ar era um exemplo de matéria ou não. Aí eu dei o exemplo da bola de aniversário. Você chegou a ouvir o exemplo da bola de aniversário? Sim, Então, aí, conclusão. Se a gente pegar essa bola e colocar numa balança, a gente vai conseguir perceber que essa bola cheia de ar vai ter uma massa e que o ar ocupou um espaço ali dentro da bola. Se ele tem uma massa e ocupou um espaço dentro da bola, isso é sinal de que ele é exemplo de matéria também. Então, quem respondeu o não, que o ar não era matéria, respondeu errado, porque agora a gente analisou, viu 2 exemplos, né? Viu o exemplo do ar dentro da garrafa e o ar dentro da bola de aniversário. E conseguimos concluir que ele ocupa um lugar e possui uma massa. Então, tudo que ocupar um lugar e possui uma massa, a gente vai dar como exemplo de matéria, tá? Aí você chegou a marcar o conceito de matéria aí, que eu pedi para marcar? Debaixo da figura do copo com água? Vê se você marcou. Sim. marquei. Ah, então tá bom. Então, por enquanto, foi só isso que a gente falou. Bom, aí ele mostra um outro esquema para a gente embaixo. Eu ainda estou na página 248. Ele mostra um outro esquema. Mostra que a matéria ela é constituída de diferentes tipos de átomos. O que é isso? O que é um átomo? É a São as menor células. partícula que existe no universo. Então, para se formar qualquer coisa, para a gente ter uma caneta, para a gente ter uma Um porta, lápis. para a gente ter um lápis, um estojo, um caderno, qualquer coisa, a gente tem que ter vários átomos em conjunto ali. Até no ser Até humano, o nosso corpo todo. isso que eu Para ia perguntar. a gente precisa, a gente é formado por células. Só que antes de formar a célula, se formam as moléculas e antes de formar as moléculas se forma o átomo. Então, a gente tem o átomo, a molécula, para depois formar a célula e depois formar a gente todo, tá? Então, a primeira coisa que se tem, o que é de menor no universo, a menor partícula que existe no universo é o átomo. Aí ele dá o exemplo do átomo de oxigênio e do átomo de hidrogênio, Hidrogênio. que foram os dois que vocês falaram que tem na água, H2O, tá? Aí ele mostra aí, ó, o átomo de oxigênio e o átomo de hidrogênio. Para se formar a água, que é o H2O, o que tem que acontecer? Aí ele 2 mostra moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. moléculas de hidrogênio, que são essas menorzinhas, azul clara, e uma de oxigênio, que é essa maiorzinha, um azul mais escuro,
tá? Quando a gente faz essa combinação, quando a gente junta 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio, a gente forma a substância que a gente chama de água. Ô, tia, Ah, assim, tipo assim, é um exemplo. A pessoa vai perto do rio, aí vai um pouquinho mais pro lado. Aí, se ela acabar embaixo, será que a água passa por baixo, tá passando por baixo da terra? também, sim. E aquela água é limpa? É subterrânea. Ela não tratada, né? Mas ela é uma água limpa, sim. Ela só não recebeu nenhum tratamento. Tratamento de cloro, essas coisas assim. Isso, mas dá para a gente, por exemplo, em alguns lugares, principalmente na região dos lagos, nem todos os lugares tem água encanada, né? Essa água tratada que a gente recebe da SEDAI. Sim. E aí, como que as pessoas têm acesso à água? Através dessas águas subterrâneas, que é o que a gente chama de água de poço. Aí a pessoa tem que ter uma bomba, faz um furo no solo, aí o cano vai lá embaixo, capta essa água e a bomba puxa essa água para jogar para a caixa d'água. Teve uma vez que eu fui no hotel aí a água estava com um gosto estranho, mas era água de poço. Então, só não dá para a gente usar, não é bom a gente usar para beber, tá? Porque a gente sabe que para beber tem que ser uma água filtrada. Mas para tomar banho, para limpar a casa, para lavar roupa, dá normalmente, tá? Só não dá para beber. Bom, a gente. Minha avó usa água de poço. Oi, Breno? Minha avó usa água de poço. Sim, muita gente ainda usa, muita gente usa. Quem mora em Maricá, nessas regiões assim, um pouquinho mais distantes daqui, ainda tem muitas casas que só tem a água de poço. Aí utiliza a água de poço normalmente e quando precisa beber, aí compra aquele galão de água mineral para beber. Mas tem pessoas que esquentam, aí espera ela esfriar um pouco e coloca na geladeira, né? Também fazem esse processo, tá? Mais alguma pergunta? Professora, Não. Oi. uma vez eu estava na praia, eu acho que eu tinha 7 anos. Uma vez, aí fui mergulhar, eu não sabia direito, porque não sabia. Aí na hora que eu fui mergulhar, eu me afoguei, eu bebi um bocado de água salgada. A água salgada, ela, quando a gente engole, ela incomoda um pouquinho, né? Porque tem uma grande concentração de sal. de É muito sal, ruim, exatamente. salgada. Poxa, às vezes você vai dar um mergulho aí sem querer, você bebe aquela água. Prefiro água doce. Mas não faz mal. Se aconteceu assim, sem querer, né? Não faz mal. Faz mal se beber muita quantidade, que aí, não, por exemplo, a pessoa se afogando, né? Aí ingeriu em grande quantidade. Aí o salva-vida, ele tenta retirar essa água, né? Porque aí não pode ficar uma grande quantidade de água salgada do nosso corpo. Tia, dependendo da quantidade, pode até entrar no pulmão, né? Por isso que eles fazem essa retirada. Mas se foi assim sem querer, em uma pequena quantidade, aí não tem problema não, tá? Não foi muito, não. Que, Breno? Não entendi. Não foi muita quantidade, não. Não? Então Ô, tranquilo. tia, então qual é a composição da água salgada? Pode ser considerada H2O e sal? Isso aí. Aí a gente vai ver depois, só que a gente só vai ver isso lá no 9º ano, tá? Poxa, já tô falando uma coisa lá do 9º ano. Sódio. Ah, tá, achei cloreto de sódio, bicarbonato. Vai ter essa parte, que aí é muito complexo ainda para vocês que estão no 6º Aham, ano. é a tal fórmula X, que é para colocar com a fórmula tal. Coisa... Complicado. Tem que comer muito arroz e feijão primeiro, para chegar lá no 9º ano. Aí, isso não é problema, não. Aí a gente aprende, tá bom? Aham, isso não é problema, não, comer. Oi. Sempre que eu vou pra praia,
não tem como. Eu esqueço. Na hora que eu vou nadar, eu fico nadando na água, né? Então, Dessa situação protetor as solar. ondas grandes, eu esqueço que eu tenho que passar por baixo, que eu não consigo passar por cima. Aí um dia eu fui passar por cima, bebi um monte de água salgada. Sim. Às vezes Agora eu tenho uma dúvida. Tipo assim, Professor, a água salgada pode trazer prejuízos à vista, à visão? não, só que arde também, Sim. né? Se a gente ficar com os olhos abertos debaixo da água Mas não salgada, traz, não? sentir um incômodo, mas não causa nada, não. Ah, tá. Tá? Mas arde a beça. Oi, Breno. Mas arde a beça. Arde a beça, com certeza. Tá? Se entrar areia no olho, a pessoa consegue ficar cega? Não, também não causa nenhum problema assim, não. Também só vai causar um incômodo grande. Irritação. Tem muitas pessoas que falam que se cair alguma areia, muita areia no olho, a pessoa pode ficar cega. Não chega a ficar cega, não, mas incomoda bastante, sim, tá? professor, Agora, olha só, vamos observar os objetos que estão aí embaixo dessa molécula da água que o livro mostrou. Então, até então, a gente estava falando só da água. Agora, ele já quer que a gente analise outros tipos de matéria, tá? Ele deu o exemplo do copo de vidro, de uma xícara, de uma frigideira e de uma colher de pau. E pede para a gente analisar quais são os materiais que foram feitos esses objetos aí. O copo, qual foi o material utilizado? Vidro. Tia, pode falar de novo? Muito bem. E a xícara? A xícara, Vidro. é Porcelana. porcelana, cerâmica, porcelana. É Tá. porcelana. A frigideira? Frigideira, metal. metal ou Que metal? tipo de metal? Alumínio. Alumínio, Bem, Alumínio. então inox, né? É. E a colher? Madeira. Árvore. Madeira. Muito bem. Isso aí. Muito bem. Aí ele coloca uma outra observação para a gente, ó. De acordo com as moléculas que compõem os materiais, esses podem ser classificados em substâncias ou misturas. Marquem isso aí também. Lá no finalzinho da 248. De acordo até substâncias ou misturas. Aí, agora a gente vai entender a diferença de substância e de mistura, tá? A substância, nós temos dois tipos. A substância simples e a substância composta, tá? A mistura, a gente também tem dois tipos. A mistura homogênea e a mistura heterogênea, tá? Então, vamos começar pela substância, que é o que o livro mostra aí primeiro. Quando a substância só tem um tipo de átomo, ela é considerada uma substância simples. Então, por exemplo, se na substância só tiver oxigênio, ela é uma substância simples. Se na substância tiver o oxigênio e um outro átomo, igual é na água, que tem o hidrogênio e o oxigênio, aí é uma substância composta, porque tem dois tipos de átomos diferentes, tem o hidrogênio e tem o oxigênio, tá? Então, repetindo, vamos classificar as substâncias. As substâncias, elas podem ser simples ou compostas. Substâncias simples são aquelas que só têm um tipo de átomo, tá? Então, se tiver só oxigênio, vai ser uma substância simples. Agora, a substância composta é quando tem mais de um tipo de átomo. Igual vocês deram o exemplo da água, que é H2O.
Então, eu tenho hidrogênio e tenho oxigênio. Eu tenho átomos de hidrogênio e tenho átomos de oxigênio. Quando isso acontece, quando tem mais de um tipo de átomo, é chamado de substância composta. Aí o livro mostra 2 exemplos para a gente, diferenciando essas substâncias. Ó. Ele dá o exemplo do diamante e dá o exemplo do gelo seco. No diamante, para formar o diamante, só tem átomos de carbono no diamante. Não tem outro tipo de átomo. É só carbono. Aí vários átomos de carbono se juntam, igual está mostrando aí na figurinha, no esquema, e formam o diamante. Quando isso acontece, é uma substância simples, tá? Do lado tem o exemplo do gelo seco, aí mostra o esquema também. De que é composto o gelo seco? Ó? Nós temos aí átomos de carbono e átomos de oxigênio. Quando os dois se juntam, formam o gelo seco. Então, nós temos 2 tipos de átomo, o átomo do carbono e o átomo do oxigênio. Esses 2 juntos vão dar origem ao gelo seco, que é um exemplo de substância composta. Alguém não entendeu a diferença da simples para a composta? Eu não entendi. Não, Bruno? Então vamos lá. Você Também conseguiu, não. os dois conseguiram entender que o átomo é a menor porção que se tem no universo e que Sim, tudo é formado de átomo? sim, Até aí tudo bem. sim. Então, para se formar as coisas, todos os exemplos de matéria que a gente comentou, precisam de átomos. Eu falei que até o ser humano é formado por átomos, até para a Sim. gente ter o corpo todo é formado por átomos. Então, dependendo do que a gente está analisando, a gente vai ter um tipo de matéria só com um tipo de átomo, ou a gente pode ter um exemplo de matéria com mais de um tipo de átomo. Aí ele deu o exemplo do diamante. O diamante, para formar essa pedrinha aí, ela só tem carbono. Não tem outra coisa. Só tem átomos de carbono. Ó. Tem Meu cada Deus, eu achei bolinha que tinha dessa, muita coisa. cada bolinha dessa que vocês estão vendo aí no esquema, cinza, cada bolinha cinza dessa é um átomo de carbono. Quando eles se juntam, que fica igual um cubo, né? Tem uma figurinha aí geométrica, uma Sim. foto geométrica. Quando eles se juntam assim, forma a pedra de diamante. Caramba. Por que o diamante Meu é uma Deus. substância simples? Porque só tem carbono nele. Não tem outra coisa. Ô tia, é simples só na hora de fazer, porque é na hora de ver quanto que é, meu Deus. Ah, é. No gelo seco, ó, o esquema já está diferente. A gente tem bolinhas cinzas e tem bolinhas azuis. O que está querendo dizer para a gente dessas bolinhas Falando azuis? que se misturou os átomos. Isso, que tem 2 átomos diferentes aí, ó. Tem carbono, que é o E cinza, o oxigênio, que é tem o azul. E o que é o oxigênio. É. Ô tia, mas isso você pode fazer em casa, esse gelo seco? Não tem como não, tá? Isso é um processo químico, então só numa fábrica mesmo, tá? Eu vou dar um Com todos os exemplo. equipamentos certinho, né? Isso, eu vou dar um Mais exemplo certo. na próxima página que vocês vão Professora. conseguir fazer em casa, que aí é mais fácil. Quando a gente Professora. der o exemplo de mistura, aí a gente consegue fazer uma em casa, mas esse aqui da substância não. Professora, Fala, Matheus. mas aí se a gente tiver a máquina e todos os cuidados, dá para fazer? Não. Por exemplo, nem lá na escola, quando eu dou aula no 9º ano, né, existem alguns experimentos que a gente tem que tomar muito cuidado na hora de fazer. Por quê? Na nossa escola, nós não temos um laboratório apropriado para isso, né? E todos esses processos químicos, não sei se vocês já viram na televisão, eles são todos realizados em laboratórios bem específicos. Sim, ou em Agora, casas. coronavírus, né, a gente está vendo
que vários cientistas estão estudando uma vacina e os laboratórios, eles são laboratórios bem específicos, com bastante recurso e cuidado. Ô, tia, Não é em qualquer lugar que a gente pode manipular essas substâncias. Tem que ser um lugar adequado. Então, por exemplo, lá na nossa escola, todas as mesas são de madeira. Determinadas substâncias, se a gente manipular em cima de uma mesa de madeira, a gente consegue furar até a madeira. Ou então consegue colocar fogo na madeira. sim, pode colocar um lápis, uma agulha. Isso, tem que ter todo um laboratório especializado para isso. Não sei se vocês já viram, geralmente as mesas de laboratórios, elas são revestidas de azulejo. Já perceberam? Não, Não, não reparei não. ela é feita de concreto, né, com tijolo e tudo, cimento, e depois ela é revestida de azulejo, um azulejo branco. Por quê? Porque o azulejo protege, né, e você pode manipular essas substâncias sem danificar uma mesa comum, por exemplo. Por exemplo, se a gente estivesse mexendo com um ácido lá na escola, além da gente se queimar, a gente poderia destruir A escola. alguns materiais da nossa sala. Tá? Então, por isso que não é muito fácil, não é em qualquer lugar que a gente pode fazer essas substâncias. Tá? Mas eu vou dar um exemplo de Ô, uma que vocês professora, fazem em casa. tipo assim, no 7º ano, a gente só vai mexer com química no 9º? Só no 9º, é. Porque Vocês logo veem quando a essa gente já tá parte, terminando os estudos, vocês veem essa parte, né? Agora no 6º, que é só uma introdução, e a gente só volta a falar isso no 9º, por quê? Porque quando vocês forem para o ensino médio, aí a escola que vocês forem para o ensino médio, no ensino médio é obrigado a ter um laboratório. eba, Aí vocês já vão ter mais ou menos uma noção de como funcionam as coisas para vocês chegarem no ensino médio e fazerem aulas práticas sobre isso. a gente Ah, mais é? ou menos vai aprender, tipo assim, a mexer com algumas fórmulas, mas lá no ensino médio a gente vai aprender a fazer mais coisas, as numerações das fórmulas. Exatamente. No 6º e no 9º é só uma introdução desse processo, entendeu? No 9º a gente até realiza alguns experimentos, assim, possíveis para a gente fazer dentro da sala de aula, mas não igual ao que vocês vão realizar no ensino médio. Tipo assim, aqueles que tem pessoas que até alugam casa para fazer esses experimentos, porque sabe que vai ser muito grande, esses Sim. laboratórios. Sim. Aí eu já vi que eles pegaram um galão, aí colocaram uma substância. Aí quando juntava com a outra, fazia uma espuma. Esse daí já é outro vídeo sem ser aquele que eu falei no início. Aham. Isso aí. Aí foi até o teto da casa. Aham. Professor, Bom, fala, João Pedro. você podia presentear a gente no final do ano com um laboratório, né? A gente vê um dia. A gente vai um dia. Bom, professora. a gente pode fazer uma adaptação lá na escola. Fazer alguns Ou então a gente poderia aproveitar, quando o 9º ano sai mais cedo, a gente ia lá na sala deles e fazia os experimentos. Aham. Verdade. Eu vou conversar com a tia Deisimar. Eu não sei se vai ser possível esse ano, tá? Porque esse ano a gente está com esse problema do coronavírus, né? Mas tem um lugar lá no Rio que está aparecendo muito na televisão também, que é a Fiocruz. Já ouviram falar? Eu já ouvi, mas só que eu não ouvi desse local. Eu ouvi da companhia de ônibus. Ah, não. Então, a Fiocruz é um laboratório onde é realizada as vacinas daqui do Brasil. E aí, a escola, né, alguns anos atrás, já fez um passeio para lá.
E é muito legal, porque a gente consegue entrar dentro de um laboratório para ver como que funciona. Então, eu posso, para acalmar o coraçãozinho de vocês, né, nessa curiosidade, eu posso conversar com a tia Desimar para ver se ela consegue fazer esse passeio de novo. Sim, aí tipo assim, se ela ficar, Laboratório. se ela ficasse assim, tipo assim, meio em dúvida, você poderia, tipo assim, falar com os pais, ver se os pais liberam. Se os pais liberar, vamos. Mas esse ano eu É não sei. difícil. Eu não sei nem se eles vão É abrir. difícil. Mas no colégio pode até ser possível, É meio porque complicado, já dá para voltar às aulas. mas vamos ver. Quando a gente voltar, a gente conversa mais um pouquinho sobre isso. Tá Todo mundo bom. vai de máscara no laboratório. Todo mundo vai de máscara no laboratório. E precisa de máscara no laboratório. Precisa de todo um aparato para entrar no laboratório. Tá? Máscara, aqueles óculos, Óculos, isso, luva, roupas né? especiais. Isso aí. Bom, mas então vamos voltar. Para vocês não ficarem tão desanimados, eu vou dar uma experiência para vocês realizarem em casa, tá? Vamos colocar lá na página 252. Tem uma experiência aí. Coloca lá na 252 para vocês verem. Vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão fazer uma mistura, tá? Com esse experimento, vocês vão aprender a fazer uma mistura. A mistura, ela pode ser homogênea ou heterogênea. Homogênea é quando a gente mistura tudo e a gente não consegue identificar o que tem, porque ficou bastante miscível, bastante misturado. Aí a gente não consegue identificar. Qual tinha a substância? Desculpa, minha mãe me chamou aqui. Tá. Quando a mistura, ela é uma mistura heterogênea, a gente mistura, mas a gente consegue ver o que tinha ali, que é o que eu vou pedir para vocês fazerem em casa. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar um copo de vidro transparente, vão colocar um pouquinho de água e um pouquinho de óleo. Vão misturar, vão observar como que vai ficar essa mistura, vão deixar ela descansar ali um pouquinho e depois vão observar de novo. Uns 30 minutos? Mais ou menos. Ô, tia, eu vi uma fórmula que o cara ele fez em casa. Ele tirou aquela casca do ovo. Ele só deixou aquela parte transparente da película do ovo. Ele deixou, acho que no vinagre durante 2 dias. Já vi isso também. Um aluno meu, ano passado, fez. Área secreta. Área secreta. Ano passado fez também essa experiência. É muito legal também. Pede pra Eu gente vejo, fazer. eu Pede pra vejo o gente fazer, espelho professor. científico pelo canal Área Vamos fazer o Secreta. seguinte, repetindo. Vão pegar um copo de vidro transparente, vão colocar um pouquinho de água, não precisa ser muito não, um pouco de água e um pouco de óleo, tá? Vão misturar e vão observar o que vai acontecer com a água e com o óleo. Eu sei o que vai acontecer já. Eu já fiz o experimento. Com licença, professora, rapidinho, vou pegar aqui um negócio. Depois vocês vão esperar essa mistura descansar um pouquinho e vão observar novamente. Aí, semana que vem, eu vou perguntar o que aconteceu. Pede pra gente fazer depois do ovo. Muito legal esse experimento aí, também olha. faço Eu do já fiz. ovo. Tá, depois. Vamos fazer essa primeiro, porque essa tem a ver com a nossa matéria, tá? Sim. Tá. A do ovo demora pra caramba, demora 2 dias que você tem que deixar. É, Fala, Breno. tem que pedir um dia. Quem já fez essa mistura? Já pode. Tem que fazer de novo ou deixa? Ou não faz? Quem já fez e consegue lembrar o que aconteceu, guarda
essa informação que semana que vem eu vou perguntar o que aconteceu. Tá. Tá. Demora muito não, né? Pra dar Não demora certo. muito não. É 30 rapidinho, minutos. tá? O negócio é só você fazer no intervalo, aí quando chegar no final da aula caramba, esqueci, de tio Júnior, você vê como que ficou. É rápido, não demora não. Bom, então, repetindo, para a gente terminar. A mistura homogênea, quando a gente coloca um monte de coisa e mistura, a gente não consegue identificar o que a gente colocou ali, porque ficou muito misturado. Quando a gente diz que ficou muito misturado, a gente chama isso de miscível, tá? Ficou muito miscível. Então, Porque a era gente homogêneo. vê o que estava ali, é a homogênea. A heterogênea é quando a gente mistura e depois a gente consegue identificar o que a gente As colocou camadas, nessa né? mistura, que é essa que vocês vão fazer na experiência, Sim. é a heterogênea, tá? Tá. Aí, para a gente terminar, quando a gente coloca uma substância nessa mistura em excesso, por exemplo, acordamos e tomamos um leite com Nescau. Quando a gente coloca muito Nescau no leite, Fica muito escuro. fica muito escuro. termina de tomar o Nescau, a Eu gente faço muito isso. fica todo lá no fundo, né? Sim, eu como. também. Em excesso. Quando a gente colocou em excesso, a gente diz que essa mistura é uma mistura saturada, porque a gente colocou demais, muito pó do Nescau. Quando a gente coloca de menos, o Nescau ele fica meio branco, né? Nem dá cor direito. O leite Sim. só uma corzinha clara. Tem que dar. Eu nunca acerto, tia. Quando eu faço muito forte, faço muito fraco. Aham. Também. Então, quando tá muito Professora, fraco, a gente eu faço forte porque uma quantidade eu não gosto de menor leite. do que o Dá necessário. pra cor de leite. Quando a gente coloca essa quantidade menor, a gente diz que essa mistura é uma mistura insaturada, porque a gente colocou uma concentração menor, tá? Ô, tia, Como que a gente faz uma mistura adequada? Colocando a quantidade de substâncias adequadas, nem muito, nem pouco, tá? Tem que ser uma quantidade equilibrada. ô, tia, Júlia perguntou o que é para fazer. Que ela não conseguiu ouvir. No experimento? Não sei. Tá. No experimento, vocês vão repetindo, então. Vocês vão pegar um copo de vidro transparente, colocar um pouco de água e um pouco de óleo, tá? Vão mexer e vão observar o que aconteceu com a água e com o óleo. Aí observa e guarda na cabeça o que aconteceu. Depois, vocês vão deixar essa mistura descansar um pouco, uma meia hora, mais ou menos, e vai observar o que aconteceu, tá? De novo. Se deu para ver a diferença da água e do óleo, o que vocês conseguiram observar? Ah, tá, eu sei o que acontece. Como que faz Quando você coloca no início, ela fica muito misturada. Não dá a resposta, Paulo Vitor. Deixa eu Tá. achar a resposta. O copo, ele tem que ser um copo transparente, porque se for um copo de plástico, ele não vai dar para a gente ver a divisão. Então, tem que ser um copo transparente, tá? Se for de vidro, pode ser um copo de plástico. Pode ser um copo descartável? Mas que seja transparente. Pode ser. Se for daquele transparente, pode. Agora, daquele branquinho, aí não vai dar para você visualizar direito. Professora, é verdade que gelo seco queima? Queima, é verdade. É por causa do gás carbônico que tem ali. Professora, a gente poderia fazer. Como, né? O que a gente acha disso? O É gás muito legal. não tem como a gente Ô, fazer, tia, não. e o gás que fica ali? Tipo assim, tem um gás. Quando se mistura o óleo com a água, ela fica com as moléculas juntas? É isso que eu quero que vocês observem. Observem tudo que vocês conseguirem para a semana que vem eu perguntar. Aí a gente vai discutir. Tá?
Aí, se der, a senhora vai falar as fórmulas, né? Sim, tá bom? Uhum. Bom, então, esse é o primeiro dever de casa, a experiência. O segundo dever de casa, vamos marcar aí no livro. 258 e 259. Então, o primeiro dever de casa é a experiência da água e do óleo, a mistura da água e do óleo. E o segundo, página 258 e 259. Tá? Agora eu vou conferir quem eu não marquei aqui para poder liberar vocês para o intervalo. Professora, Oi. o copo já tá aqui. Ó. É um pouco diferente. Fica parecendo uma parte com óleo e outra com água. É isso, é um pouco diferente, sim. Você mistura e observa o que que vai acontecer. Depois deixa descansar e observa o que que vai acontecer, tá bom? Queima um pouco. Fica queimando um pouco. Hã? Quando você bota a mão no copo, aí você tira, começa a queimar um pouco a mão. Não, mas só mistura, não coloca a mão, não. Ana Clara Alves, tá aí? Não. Não? no médico. Tá bom. Quem eu não tô chamando é porque eu marquei, tá? Tá. Juliana, Tchau, tá aí? professora. Tchau. Juliana? Não, né? Ih, ela faltou.